Você sabe o que é inadimplência? O termo significa o não pagamento de uma conta ou dívida. Na maioria das vezes, o desemprego ou uma crise econômica são as situações que mais afetam o orçamento. Se esse valor não fecha, nós decidimos qual é a conta que não vai ser paga naquele determinado mês. Você vai ali, compra uma coisinha, usa o cartão, vê outra coisinha, usa o cartão, vai no mercado, usa o cartão. Não conseguia pagar mais, não conseguia, aí passou de 60 dias, aí o nome automaticamente já vai, sujou o nome. Mas quando deixamos de pagar uma despesa, o que pode acontecer conforme a lei? Você tem a cobrança extrajudicial, que é uma carta, depois isso é colocado para um advogado, que vai fazer novamente um lembrete por carta e vai depois seguir um rito normal, que é a cobrança judicial. A inadimplência já é considerada após o primeiro dia do vencimento. Algumas pessoas procuram serviços para renegociar a dívida, mas muitas vezes o valor já está bem maior. Uma mensalidade de 3.800 mais ou menos e o valor foi para 8.000. Em casos de atrasos com taxas de condomínios, por exemplo, algumas restrições são impostas ao devedor. Esse condômino, ele não vai poder votar em assembleia. Ele pode sim participar das assembleias, mas ele não vai poder ter o seu voto ali computado. E a falta de pagamento pode resultar em situações mais graves. Ele pode sim vir a perder o próprio imóvel. Não ter mais posse de algo que era seu é um pesadelo que ninguém deseja passar. Por qualquer que seja o motivo, você também anda angustiado por não conseguir manter as contas em dia? Saiba que você pode encontrar uma saída e melhorar a sua vida financeira. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente a obra das suas mãos. E é da vontade do nosso Deus que a sua vida seja uma vida abençoada, meu amigo e minha amiga. Você que me assiste agora de qualquer lugar, no estado de Santa Catarina ou aqui de Florianópolis, você pode sim ter a vida que Deus promete na palavra dele. Deus não planejou o suicídio, Deus não planejou a miséria, Deus não planejou os problemas, as dificuldades que tiram a paz. Mas muitas são as vezes que nós, eu digo nós porque não sou diferente, sou um ser humano também, nós, por não ouvirmos a voz dele, se envolvemos em situações complicadas na vida. A partir de cada momento que nós passamos a dar ouvidos à voz de Deus, então também tudo começa a mudar. O nosso WhatsApp é o 996247812, que você pode ligar agora, você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar aí o seu pedido de socorro. Marque um atendimento pelo WhatsApp, porque sempre nós vamos estar à disposição para atender e levando também esse número ao topo do monte para orar pela senhora, pelo Senhor, por você que nos acompanha. Vamos agora a resultados do que acontece todas as segundas-feiras, testemunhos daqui, do nosso Templo Maior, toda segunda-feira, de pessoas que fez um pacto verdadeiro com Deus. Eu tenho uma irmã minha que está aqui, eu convidei ela para vir, ela veio. E ela veio assim uma semana antes do marido dela ser desempregado. Tá? Ele foi embora, mandaram embora, ele e mais 500 pessoas, a empresa toda, a empresa fechou, né? Então, e ele ficou desesperado, não sabia o que ele ia fazer, porque ele tem responsabilidade, né? Então, daí eu também fiquei preocupada, né? Assim, não é porque eles pagam aluguel para mim, não é por causa disso, é porque eu não queria ver a minha irmã aflita, né? Eu não queria, eu não aceito ver meus irmãos aflitos, né? Então daí, naquela semana que eu vim aqui, o senhor mandou a gente convidar uma pessoa, tá? Daí eu convidei ela, aí ela veio, ela tá até aqui, sentada aqui, ó. Sei, ali. Legal. Isso, daí eu fiz o convite para ela, ela veio. Aí, quando ela veio, naquela semana mesmo, ele já recebeu um chamado de uma outra empresa, isso que tem epidemia, né? Tá tudo fechando, né? E aí mandaram chamar ele para ele fazer um teste. Ela veio uma segunda-feira. Na semana está aqui ela de prova aqui. Né? Então eu não aceitei, porque
puxa vida, né? A pessoa ficar desempregada, acostumada, né? Trabalha com sacrifício e tudo, aí de repente ficar desempregado, eu não aceitei aquilo ali, sabe? Eu disse, eu não vou aceitar ver minha irmã sofrendo, minha irmã passando necessidade por causa de desemprego. Né? Aí, enfim, mandaram chamar ele, né? Aí, naquela semana que ela veio aqui, naquela semana mesmo ele foi fazer o teste, e até no outro dia eu dei uma saída, quando eu voltei ele ia descendo lá a escadaria para ir fazer o teste, né? Daí ele passou, ele disse assim, cunhada, eu vou lá fazer o teste agora, vou lá fazer o exame, né? Daí eu disse assim, cunhado, vai que essa vitória já é tua, tá? Aí eu peguei e disse assim, tu vai ver o poder do nosso Deus. Aí ele saiu se rindo todo, porque na cabeça dele, ele é incrédulo, né? Na cabeça dele, ele acha que aquilo ali é uma coincidência, que foi ele que arrumou aquilo ali. Mas não foi pela minha fé e das minhas irmãs, que viemos aqui, batalhamos para não faltar nada para a gente dentro de casa. Aí, ó, ele ainda vai receber a rescisão do outro emprego e vai comprar uma casa maravilhosa à vista, com o dinheiro que ele vai receber da rescisão lá, e vai ter a casa dela e não vai precisar pagar aluguel. E eu já dei esse testemunho, estou dando de novo, porque para mim é assim, ó, é para glorificar o nome do Senhor Jesus, que Ele está comigo e eu estou com Ele. Amém. O que aconteceu? Então, pastor, são duas situações. No início de ano, Deus me deu uma ideia para abrir uma agência de marketing. Eu abri uma agência de marketing para gerenciar redes sociais, ajudar outras empresas a crescer na internet. E ao decorrer do tempo, fazendo pacto, sendo fiel, né, com a palavra, Deus me colocou num lugar onde é um lugar onde tem muito dinheiro, muita influência, que é o futebol. Ele me colocou como diretor de marketing, além de ter a minha empresa, dentro de um time de futebol, o terceiro maior time de futebol aqui de Florianópolis, aqui da capital, né? Sim. E essa foi a primeira bênção. Já de começo, eu não tinha nem estrutura. Abriu a empresa. E Deus já colocou. Exatamente, a ideia, exatamente. Trabalhando sempre com marketing. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Então, eu uni as duas coisas, né? E acabou dando certo, graças a Deus. A outra situação, né, esse final de semana, eu fui comer um lanche, comer numa hamburgueria, uma das melhores que tem aqui na capital, né? E a gente sentou na mesa, eu e a minha namorada, e Deus colocou o dono da hamburgueria sentado do meu lado para comer comigo. Ele sentou na mesa ao lado e começou a conversar comigo. Conversa vai, vem. Não tinha falado nada para ele da empresa, a gente só conversou sobre o lanche, né? Porque ele é o dono da hamburgueria, estava perguntando como é que estava o alimento. E ele me perguntou, com o que você trabalha? Aí eu expliquei a minha situação para ele, ele disse, é isso que eu preciso. Então, foram essas duas situações. Isso, firme e fiel no pacto. Coisa inaudita. Exatamente, pastor. Nunca aconteceu nada do tipo na minha vida. E Deus é grande demais, não é, pessoal? Sim, senhor. Criou uma situação só para abençoar ele. Em tantas mesas, sentou aonde, pessoal? Do lado dele. Sim, senhor. Olha que coisa forte, né? Sim, senhor. Para a glória de quem? Do Senhor Jesus. Bem forte as nossas palmas. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Simone, pastor. Simone, o que aconteceu, Simone? Eu comecei a fazer o pacto e daí eu pedi para Deus um carro, porque eu sou artista plástica e precisava de um carro bem grande, né? E estava lutando para a procuração do carro ser passada para o meu nome. Aí eu consegui hoje a procuração. Desenrolou, Simone? E os documentos, porque o Senhor falou para mim na semana passada, para todo mundo aqui, que a gente ia dar o testemunho. E eu acreditei nessa palavra. Forte, né, pessoal? Muito forte. E estou buscando um trabalho fixo também e tive boas respostas hoje da prefeitura para mim trabalhar lá. Deus abençoe a senhora, dona Simone. Muito mais. Como é que é seu nome? Cíntia. Cíntia, o que aconteceu você vindo segunda-feira do congresso? Eu estava trabalhando numa empresa, mas eu não estava satisfeita nessa empresa. Então, eu continuei fazendo pacto, segui a risca, tudo certinho. E agora eu estou empregada numa outra empresa onde eu queria entrar e ganhando melhor. Você vê que é só obedecer, dá certo, né? Deus te abençoe. A obediência é o ato mais importante quando falamos de fé. Aquele que crê na palavra de Deus deve obedecer os seus ensinamentos. E é através do texto sagrado que alcançamos a prosperidade em todas as áreas da vida. Quem faz um pacto com Deus se torna participante das suas promessas. E ter um pacto com Ele significa obedecer incondicionalmente a sua palavra a todo instante. Por isso que nesta segunda-feira você receberá a Bíblia do Pacto.
E com ela você fará uma aliança com Deus para determinar que todos os dias do ano de 2021 venha a ser de conquista e sucesso. Venha, independente da sua crença ou religião. Quando a senhora, o Senhor, você colocar a planta dos pés aqui, nós vamos fazer chegar nas suas mãos a Bíblia nova do pacto. E toda pessoa que faz uma aliança, um pacto verdadeiro com Deus, não tem como a sua vida não mudar. É claro, existem lutas, existem dificuldades, existem situações que nós temos que vencer. O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, que no mundo nós teríamos aflições. Não seria fácil viver aqui. Ele esteve aqui. Ele sentiu na pele a dor das pessoas. E eu quero dizer para você que assim como ele venceu tudo, você também pode vencer. Se você fizer um pacto e uma aliança com ele. Nessa segunda-feira agora, nós estaremos aqui em número de 12 pastores, 12, fazendo esse clamor. Existem pessoas que têm dirigido 2 horas, 1h30 para chegar aqui. E às vezes nós temos pessoas que estão a 5 minutos, a 15 minutos daqui, e você não tem vindo. Vamos lutar, levanta a sua cabeça. Terminando a última reunião do dia, nós estamos indo ao topo do monte, orar por você. Acompanhe agora mais histórias de pessoas que têm vindo aqui e feito esse pacto com Deus. Quando você chegou no congresso, como é que era a situação? Totalmente derrotada, pastor. Eu não tinha expectativa nenhuma de vida. E endividada também. Completamente endividada. Escola de venda da minha filha, estava totalmente derrotada mesmo. Aí chegando aqui, eu cheguei a arrumar um emprego em shopping. Mas não era ainda o que eu queria. E com uma direção, obedecendo a palavra de Deus, eu abri o meu próprio negócio. Com a direção e obedecendo a palavra, surgiu o próprio negócio. Veja como é que Deus trabalha. E hoje eu tenho ele até hoje, estou arrebentando. Nunca mais trabalhou para ninguém? Nunca mais, nunca mais. Cabeça hoje? Sim, senhor, e continuo. Mas obedeceu? Sim, e nunca para, não deixa de vir aqui. Deus abençoe. Você chegou aqui desempregada? Cheguei 8 meses desempregada. 8 meses? Isso, eu fazia entrevista toda semana, umas 3 entrevistas, não consegui emprego. Não consegui? Não, eu vinha na igreja, mas não vinha no congresso. Aí eu comecei a fazer o congresso, em menos de 1 mês a porta se abriu. As portas se abriram? Sim. Está trabalhando? Tô, faz 1 ano já. Graças a Deus, né? Deus abençoe. Fabiano, o que aconteceu de segunda para segunda? Sim, assim, no mês de dezembro estava tudo amarrado, assim, eu trabalho autônoma agora, né? E daí, em janeiro, eu comecei a usar fé e usar a palavra, que eu falei para Deus que eu necessitava sustentar a casa de Deus e Ele não me sustentar. E aí, Ele começou a enviar clientes. Começou a enviar os clientes? Sim, toda semana. Quer dizer, Deus passou a ser primeiro e você segunda. Sim. Coisas boas e maiores vai vir na sua vida. Amém, eu creio. Amém? Bem forte com o nosso Deus. Como é que é o seu nome? Vinícius. O que aconteceu, Vinícius? Vindo segunda, fazendo um pacto. Bom, pastor, antes de chegar no congresso, desde moleque eu já tive o desejo de ser empreendedor, de ter meu próprio negócio, de abrir minha empresa. Porém, não tinha nenhuma direção. Então, aos 15 anos, eu fiz minha primeira tentativa, abri uma empresa de publicidade, numa sociedade. Eu consegui abrir, passou pouco tempo, não deu certo, acabei fechando. Uns 2-3 anos depois, eu fiz minha segunda tentativa, uma network, uma empresa digital. A gente conseguiu estabelecer todo o projeto, porém acabou deixando de existir, também não deu certo. Mais um tempo depois, eu fiz minha terceira tentativa, o projeto começou a sair do papel, mas também no final não deu certo. E após firmar o pacto com Deus, de deixar de me apoiar nas pessoas, em outros sócios, que são pessoas, né, humanos, eu passei a me apoiar na palavra de Deus, no altar de Deus. Então, depois do congresso, Deus me deu uma direção, me deu coragem para seguir a direção que Ele me deu e eu consegui estabelecer o meu próprio negócio. Hoje eu trabalho por conta, eu trabalho no ramo de fotografia, as coisas têm começado a acontecer. Então, durante todo esse tempo que eu fiz essas tentativas que não deram certo, após firmar o pacto com Deus, em 7 meses as coisas começaram a caminhar. Deus abençoe, Vinícius. E o nosso WhatsApp 048-996247812, que você pode enviar agora a sua mensagem, o seu pedido de oração. Você pode salvar o nosso número. Nós estamos orando e enviando as orações, sempre mandando uma mensagem, sempre nos enchendo da fé.
Porque quando nós alimentamos o nosso espírito, quando nós estamos na fé, nós não tememos as dificuldades. Você que me assiste agora desempregado ou desempregado, sua loja nada está dando certo, você se encontra todo amarrado, toda amarrada na vida financeira, você pode mudar isso através da fé. Eu e o pastor David, depois da última reunião, nós estamos indo ao topo do monte orar por você. Acompanhe agora o momento da oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente a obra das suas mãos. Durante esse ano todo, terminando a última reunião do dia de segunda-feira, nós temos vindo aqui, tanto eu como o pastor David, clamar nesse ponto alto dessa cidade por todos vocês que têm vindo segunda-feira. E por isso, meu amigo e minha amiga, que a cada segunda-feira os testemunhos, os depoimentos daqui do nosso templo maior têm sido notórios nesse altar. Sabe por que nós estamos fazendo esse sacrifício? Sabe por que nós estamos aqui agora cansados, depois da última reunião? Porque nós acreditamos que quando se luta, quando se sacrifica, quando se faz a parte, quando eu faço a minha parte, Deus com certeza vai fazer a dele. Por isso que aqui, junto com o pastor David, está os nomes de pessoas que vieram hoje, segunda-feira, enfrentar o trânsito, as dificuldades, que não é fácil para ninguém, mas elas vieram aqui, pastor. Tanto, pastor, que está escrito assim, nesse papel, que elas destacam da Bíblia: Jesus, eu vim. Ou seja, aqui está o comprovante. Quando nós oramos nesses pedidos, Jesus sabe que você veio, que você compareceu. Então é justo que Ele venha te abençoar. É justo que Ele venha te socorrer. Não importa a situação que você está vivendo ou passando. Deus, com certeza, Ele vai se manifestar na vida de todo aquele que tem vindo aqui. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe, meu Deus, após um dia de luta, um dia de guerra, meu Pai, desde madrugada nós estamos em pé, orando, jejuando, meu Deus. Foram, meu Pai, diversas orações hoje, em cada reunião, pastores, bispos, clamando em favor deste povo. E aqui estamos, meu Deus, para aumentar ainda mais o sacrifício, porque nós cremos, como eu falava com o teu servo, o pastor Juliano, há pessoas, meu Deus, que estão precisando de socorro. Socorro. Meu Deus, pessoas que elas só têm a gente, meu Pai. Se nós não orarmos por elas, elas não têm mais ninguém. Pessoas precisando de ajuda, desesperadas, meu Deus. Pessoas que chegaram até nós hoje, colocando as mãos sobre a cabeça, dizendo: pastor, me ajuda, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, nós oramos por essas pessoas. Eu clamo ao Senhor agora, aqui em cima desse monte, por cada vida, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Que o Senhor possa se manifestar na vida delas, fazendo com que esse ano seja diferente. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, abençoa cada pessoa, a cada vida. Enche esse altar de testemunhos, não para nossa glória, não para nossa honra, mas para a tua glória, para o teu louvor. Nós abençoamos a cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, assim como nós nos levantamos aqui agora, que a sua vida se levante. Segunda-feira agora, vem fazer o pacto com Deus. Vem fazer o seu pacto com Deus. Vem, porque a sua vida vai mudar. Qualquer problema, situação, por mais adversa, por mais complicada que esteja a senhora ou o senhor vivenciando hoje, você pode mudar através da fé. Eu sempre falo, Deus sempre nos dá a direção correta. Se não está dando certo a sua vida por aqui, quando você colocar os pés aqui, Ele vai te dar uma ideia, uma direção que pode mudar tudo. Eu já vi pessoas começar essa reunião de segunda-feira e mudou completamente o ramo dela. Ela venceu através da fé. São muitas as pessoas que estão me assistindo agora e que você diz assim: eu perdi o meu emprego
nessa pandemia. Eu estou passando um tormento, um verdadeiro inferno. Tudo para mim vem dando errado. Vem fazer um pacto com Deus. Dá ouvidos à voz dele. Faça o que o Rodrigo fez. O Rodrigo deu o testemunho dele agora, nessa última reunião. Acompanhe a história do Rodrigo. Acompanhe a história de vida dele. Daqui a pouco eu volto. Há 14 anos, né, eu trabalhei numa empresa, aí cheguei no congresso. Participando das reuniões, Deus me deu uma direção de trabalhar, ter o próprio negócio, né? E aí eu coloquei em prática. Na sala da minha casa, eu comecei a trabalhar com móveis. Só que eu não confiei totalmente, que eu continuei na empresa e trabalhando com os móveis. E a vida continuou amarrada. Escravo de cartão de crédito, né? Não conseguia honrar com a fatura dos cartões, pagando o mínimo. A vida toda amarrada. Até que em outubro de 2019, eu resolvi confiar completamente naquilo que Deus tinha me proposto. Eu pedi as contas no trabalho e aluguei um espaço e comecei a trabalhar somente para mim mesmo. E Deus tem honrado, bispo. 5 meses depois veio a pandemia e, graças a Deus, assim, não tem me faltado nada. Adquirimos agora um terreno onde a gente vai construir a nossa sede própria. Nas próximas semanas a gente já vai estar começando a construir. E é fiel no pacto? Fiel no pacto, todos os dias, dizimista, nos votos, propósitos, eu fazendo a minha parte e Deus fazendo a parte dele, né, bispo? Agora, você frequenta a segunda-feira? Sim, todas as segundas-feiras. O que é a segunda-feira para você? Olha, bispo, para mim tem sido uma escola, né? Porque eu comecei nesse propósito de trabalhar por conta, eu não fiz nenhum curso. Eu era profissional em outra área, trabalhava numa gráfica e não sabia nada. E Deus tem colocado a mão, me dado condições, sabedoria para poder estar avançando. Quer dizer, todos Deus os dias. tem te dado a sabedoria para você gerir os seus negócios. Sim, senhor. Graças a Deus. Tá ligado. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar, sim, senhor. Com certeza. E aí, pastor Juliano? Essa semana saiu o terreno da terra da empresa, sede própria. Só desempregado, nós temos 7 para amanhã para dar testemunho. 7 pessoas que estavam desempregadas, de uma segunda para a outra, abriu a porta de trabalho. 7 dias. 7 dias. Olha só, pessoal, tá vendo aí? E essas Bíblias que estão aí estão reservadas para quem quiser começar o seu pacto com Deus. É o início do ano. Não fica pensando, se, não tem se, não. Vem, faz o pacto com Deus, aprende a usar a fé. Lá fora, coloque em prática o que acontece aqui dentro, o que você recebe aqui dentro, você vai ver se a sua vida não muda. Amém, pessoal? No passado, Jesus usou os discípulos. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. E nesta segunda-feira, Deus usará 12 pastores escolhidos para abençoar todos que têm um pacto com Deus. O clamor dos 12 pastores. No Congresso para o Sucesso, às 7 horas, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas. Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Eu tenho certeza que a senhora, o senhor, você já deve ter passado aqui de ônibus, de carro, e você já tem pessoas que até já entrou aqui e hoje se encontra afastada. Mas eu quero dizer para você que coisas grandes, coisas maravilhosas vai acontecer na sua vida quando você se voltar mesmo para Deus. E eu não digo só segunda-feira. Domingo agora, nós tivemos uma reunião aqui, às 9h30 da manhã, em que o bispo Jean consagrou uma água. E eu fiquei só observando os testemunhos. Pessoas que tomaram da água por um familiar que estava sofrendo, doente, e Deus abençoou. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Acompanhe conosco a oração da meia-noite, todos os dias às 23h50. Entra pelas mídias da Igreja Universal, Facebook Universal Santa Catarina. Vamos orar.
Vamos se levantar. Os problemas existem, as dificuldades existem. Mas Deus nos deu armas poderosas, que é a oração. Hoje à meia-noite, ora conosco. Entra pela rede Aleluia, ouça. E domingo, pega só uma garrafa com água, só uma garrafa com água. E vem buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Tem reunião às 7, às 15, às 18. Mas essa aí, você vai acompanhar esse testemunho, 9h30 da manhã. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Carmen Prates. O que Deus fez na sua vida aqui na concentração de fé e milagres? Estou aqui nesse altar para agradecer e louvar o nome do Senhor Jesus. Uhum. É uma grande bênção. Se eu fosse contar toda, eu ficaria o dia inteiro aqui contando. Tá? Mas ela, como eu tenho que resumir o tempo, por causa do culto, é uma bênção maravilhosa e Deus é Deus, igreja. Ele continua sendo o mesmo. Ele curou a minha neta de um câncer. É? Isso. Quantos anos ela tem? 12 anos. 12 anos. Que tipo de câncer foi? É um linfoma que deu no ovários. É mesmo? Uhum. E a senhora fez o quê? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Usou a água do tratamento? Usei a água, sempre que buscando. Uhum. E ela vinha na terça-feira da cura do... Fazendo o dia da cura na terça-feira? Às vezes vinha com a netinha nos braços, tinha que voltar correndo porque ela não deixava assistir. Uhum. Mas eu perseverando na fé, né? Eu tinha confiança, e a minha filha também, confiança que a minha neta ia ficar curada. Em nome de Jesus, a minha neta está curada. Saiu todos os papéis, não consta mais nada, nada. Ela mora onde? Eu estou emocionada. Não tem problema. Estou feliz, pastor. Amém. Estou feliz. Ela mora em qual cidade? Santiago, Rio Grande do Sul. Está Mas curada. ela estava internada em Santa Maria, no hospital universitário. Ela fez químio, perdeu todo o cabelinho. Até gostaria até de mostrar uma hora as fotos, do jeito que ela ficou. A senhora traz. Daí os médicos lá, a equipe de médicos, chamou minha filha, disse assim, é inexplicável, mãe. Não existe nada. Essa menina não tem nada. Não tem nada mais. Graças a Deus pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Curada do câncer. Deus te abençoe. Amém? Qual o nome da senhora? Carmen. O que Deus fez, está fazendo aqui na concentração de fé e milagres, dona Carmen? Então, bispo, eu estava com meu sobrinho, ele pegou uma bactéria na bexiga, ele tem 6 meses. E daí ele ficou internado, ficou 1 semana internado. Daí eu usei a minha fé, eu peguei a água e o óleo e pedi para o meu irmão levar lá para o hospital, né? E pedi para a esposa dele, tem uma foto dele aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui está a foto dele. Isso. E daí ele ficou 1 semana internado com a bactéria, estava na bexiga, depois foi para o sangue, e os médicos estavam com medo da bactéria ir para o coraçãozinho dele, né? E daí eu usei a minha fé com a água e com o olhinho da igreja e determinei que ele ia sair naquela semana lá do hospital. E ele já está em casa, graças a Deus. Está curado. Está curado. Não tem graças a Deus, através da água e do óleo santo consagrado. Ele foi curado. Amém. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Com o passar do tempo e com as dificuldades que a vida impõe, muita coisa mudou, não é mesmo? Aquela capacidade de imaginar um futuro vitorioso deu lugar ao medo, à insegurança e às frustrações que te fizeram parar de enxergar o futuro e aceitar tudo o que vem pela frente como destino. Com isso, seus sonhos e objetivos passaram a ficar cada vez mais distantes. O que realmente aconteceu? Por que ficar se lamentando? Não aceite essa situação. Não ache que isso é coisa do destino. Não haja como se o melhor a fazer fosse recuar e aceitar. É preciso retomar. Seja forte, retome a sua vida de onde você parou. Não justifique suas perdas como obra do acaso ou destino. Tome as rédeas daquilo que realmente te pertence, daquilo que sempre almejou alcançar. Não se abale e não se deixe abater por pensamentos negativos. As oportunidades de mudança estão no agora. A situação que você pode interferir hoje. Não aceite esse sofrimento de não ser bem-sucedido. Não tenha medo de fazer suas próprias escolhas. Não espere o destino mudar sua vida. Ele é traiçoeiro e te trará apenas o que der. Você merece mais. Você merece tudo. Nenhum dia é igual ao outro. Não se pode mudar o passado, mas o presente e o futuro sim.